Seguinte, Caio, Jesus jamais... primeiro ele fala, eu sou fotógrafo, jornalista, já presenciei cenas terríveis. Né? A minha questão é a seguinte, Jesus jamais cogitou coisa alguma sobre homossexuais, inclusive sempre esteve em meios e com mulheres e prostitutas, né? Você disse também. Caio, o que eu gostaria de entender é que quando a Bíblia relata sobre casais do mesmo sexo, me perdoe, mas vem de homens comentando com Paulo, ou seja, homem igual a nós, sujeito a todos os erros. Um detalhe, 50% das mensagens de Paulo, ele mesmo relata que algumas situações de opiniões dele não vêm do Senhor, e sim como opinião própria. Meu amigo, se você puder esclarecer isso para mim, fico já grato. esclareci um bilhão de vezes, mas vou assim, rapidinho mesmo, cansada mesmo, porque eu já falei demais sobre esse assunto. Tem 3 grandes expressões, classificações toscas da situação da homossexualidade no Novo Testamento. Tem os que nasceram homossexuais, à semelhança do fato que Jesus diz que há os que nasceram eunucos, ou seja, nasceram sem a pulsão sexual. Disfunções naturais crescentes na natureza, diz o livro de Gênesis. Então, voltando aqui a ele, a primeira situação do Novo Testamento é esse, que nasceu eunuco ou gay, nasceu cego de nascença, nasceu algo, nasceu. Segunda situação, em relação à condição homossexual, são aqueles que os homens tornaram, como no caso dos eunucos, que é uma ilustração. Como no caso dos eunucos, eu não estou dizendo que gay é eunuco é gay, eu estou dizendo que é como no. São semelhantes demais as situações para não ser uma referência importante para essa discussão. Jesus disse a alguns que os homens fazem eunuco. Quem foram esses? Foram castrados, pequenininhos, eram escravos, foram castrados, foram cevados, foram engordados, foram anomalizados por intervenção tirânica de terceiros. Assim como a gente é o que eu chamo no caso dos gays de trauma-gateizado. Que é o cara que desde pequenininho foi abusado, usado, não teve outra vida a não ser de abuso. Chega aos 14 anos, toda a heterogeneidade dele é gay, porque ele foi usado e abusado por pai, por tio, por irmão, por irmã, sei lá por quem, por uma multidão como a gente vê. Ele nunca desenvolveu outro sentimento, outra pulsão. Ficou enraizadamente condicionado. Aí nesses casos eu digo, em algumas situações, eu vejo pessoas conseguirem deixar de ser. Às vezes nem mais para conseguirem ter relações heterossexuais normais. Conseguem fazer uma parada, uma sublimação por alguma razão. Mas não conseguem frequentemente assumir o padrão heterossexual original antes do trauma. Alguns poucos conseguem não só assumir, mas viver totalmente livres e bem. Outros tentam, conseguem, mas de vez em quando voltam e me dizem, olha aqui, Caio, aquela agonia às vezes está lá, e eu acalmo o cara, digo para ele que é fruto de trauma, mas que se ele for crescendo na tranquilidade da graça, aquilo vai serenando no coração dele, mas muitos têm que matar um leão por dia. E tem um terceiro nível, que é aqueles que se fazem. No caso dos eunucos, era pelo reino de Deus, era positivamente. Era o cara que era todo normal. Era Jesus que se fez eunuco pelo reino de Deus. Paulo se fez eunuco pelo reino de Deus. Heterossexualidade, tesão masculino, força, atratividade, potencial pleno, mas decidiu, por causa do reino de Deus, não ter mulher ou não ter homem, não ter relacionamento algum, não tocar, não começar, o que não poderia prosseguir, por saber que a vida dele era totalmente anômala. A vida dele é que estava fora do padrão normal. Jesus, nesse sentido, é o homem dos homens, mas por ser o homem dos homens, ele não pode ser homem de lugar nenhum, nem de casa nenhuma, nem de mulher nenhuma, nem de irmão nenhum, nem de mãe nenhuma, nem de ninguém para poder ser de todos. Isso é uma anomalia.
Sim. Que acontece com alguns que também se sentem tão chamados porque são chamados, que se dedicam exclusivamente, nesse caso é por amor ao reino de Deus, a alguns que se fazem eunucos, que é o que a Igreja Católica gostaria de que acontecesse por decreto, e não acontece. Que é fazer de todo padre um eunuco, mas por decreto papal não funciona. Tem que ser por chamado do Espírito Santo. Do contrário, é pecado, diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, é pecado proibir o casamento, é uma heresia contra a natureza também proibir o casamento, o celibato obrigatório. Então, do ponto de vista da homossexualidade, existem nesse terceiro grupo, é onde surgem os gaysistas. Primeiro caso, o cara nasceu, é uma condição. No segundo caso, é um trauma. Virou uma condição psicológica a ser tratada com todo carinho, amor, respeito e consideração. No último caso, é aquele de Romanos 3, respondendo ao amigo, que vinha acusando Paulo, coitado, de uma coisa que Paulo não tinha nada a ver. Paulo está dizendo que lá em Roma, que é o terceiro caso, é o caso da escolha. Não é o cara que nasceu, não é isso, são os que trocaram. Foi deliberado, era ideológico. Era culto à sacanagem, ao hedonismo, à fornicação, à promiscuidade, à diversidade, à variedade. Era homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. E isso se fazia porque dava status. Porque quanto mais poderoso, mais absurdamente swinguista, mais surubento, mais indefinido, mais cultuador do prazer. Sim. E ali Romanos 1 está descrevendo isto. Esta idolatria, este culto ao homem pelo homem, ao prazer do homem pelo homem. Não está falando das angustiazinhas, das pessoinhas que estão ali gemendo, sofrendo, massacradas. Não está falando de nada disso, está falando da escolha. Está falando de César, está falando de Calígula, está falando de Nero, está falando de Tibério e os seus peixinhos. Está falando dos tarados todos de Roma, do Senado. Está falando do que Roma se tornou como uma grande puta cósmica nos dias de João e de Paulo, uma grande meretriz nojenta. É disso que ele está falando. Então, por favor, entendam a Escritura, entendam Paulo, entendam os contextos e entendam a natureza humana, para não pecarem nem contra Deus, nem contra o próximo. Caio, é um cara que escreve, fala o nome, fala onde mora, não importa, é sempre anônimo, tá? E você quiser participar ao vivo, o telefone está aí na tela. Vamos começando. Caio, eu sou homossexual. Eu tenho uma relação tranquila e harmoniosa com a minha família em referência a isso. Tranquilo, tudo certo. Mas dentro de mim, eu não aceito essa orientação sexual. Eu não sou do meio religioso. Eu apenas sigo as coisas que você diz, seus conselhos, assisto seus vídeos, leio a Bíblia, sinto a presença de Deus em minha vida intensamente. Mas eu não quero o decepcionar com esses lascivos e controversos desejos por outro semelhante do mesmo sexo e no sexo. Eu gostaria de saber, Caio, se o celibato, esse jejum sexual, seria um bom caminho para mim. Eu acho que sim. Porque foi Jesus que disse que tem uns que nascem com aquela condição sexualmente alterada, do eunuco. No caso, era um homem que nascia impossibilitado de utilizar o órgão sexual, ou nascia com vagina e com o membro diminuído, ou era um homem, mas o membro ficou reduzido ao tamanho de um clitóris junto com uma vagina. Tinha todos os tipos de anomalia, sempre houve no mundo, e de natureza física, orgânica. Então Jesus disse, tem aqueles que nascem assim. Agora também ele diz, tem aqueles que os homens fazem ficar assim, que eram os eunucos castrados, escravos castrados para cuidar das mulheres, para cuidar dos serviços da casa, porque a realeza não queria ter um negão bonitão,
lá gostoso e forte, pegando a mulherada do harém, né? Poderia ser uma ameaça. É uma ameaça. Uma Então, ameaça. capa, engorda, isso, aquilo, e ele... Deixa lá. E ensina curso de maquiagem pro rapaz. Ele fica lá. Agora, claro que aconteceu muita coisa com... O sujeito continua a ter uma mão, continua a ter um linguão, continua a ter outras coisas. Ele é um eunuco, mas não é um eu nunca. Não, né? eu nunca não. Eu nunca não. Ele diz assim, eu sou eunuco e é nós. Mas eu nunca já. Então tem os que os homens fazem naquele tempo. E Jesus disse, tem os que se tornam eunucos por amor ao reino de Deus. É aquele cara que decidiu anular a sua condição sexual por algum tipo de insatisfação consigo mesmo, ou por algum tipo de vocação maior, ou porque o sexo nunca foi importante. Tem muita gente praticamente assexuada na sociedade. E a sociedade é que não admite a pessoa que não exerça práticas sexuais. Parece que você é anormal. Seguinte, a maior parte dos seres humanos querem práticas sexuais, mas existe um segmento que não é de todo inexpressivo, de alguns milhões de seres humanos na Terra que simplesmente não querem sexo. Tem aqueles que não querem sexo porque não gostam de sexo, e tem aqueles que não querem sexo porque não gostam do tipo de sexo que gostam. Como é o caso do nosso amigo. Esse rapaz aqui. Ele é homossexual, homoafetivo, mas não gosta. Ele não pode dizer, papai me persegue, mamãe, a família, a igreja, porque ele não é de igreja. A família dele está bem com ele, não o recrimina, não o oprime. Ele é que não está se sentindo à vontade. Então, tudo que não provém de fé pacificada na gente acaba se tornando pecado. De modo que eu não devo trabalhar contra a minha consciência em nada. E mesmo aquele homem que é heterossexual, não é o seu caso, mas que chega para mim e me diz, olha, eu sou heterossexual, eu gosto de mulher, mas eu não sinto que eu tenho nenhuma vocação relacional. Não tenho vocação relacional. Eu não me dou bem um dia depois do outro com ninguém. Eu sou sozinho. E a pulsão sexual em mim não é uma coisa forte assim. Não bate, né? Não, quando acontece eu gosto, mas se a pessoa com quem acontece disser, e aí, vamos sair amanhã, depois de amanhã, semana que vem, já me dá uma sufocação que eu não tô afim. Eu gosto da minha solitude. E eu não quero viver praticando sexo só por praticar, porque eu também me sinto mal com isso. Não é a minha onda. O que o senhor acha? Eu sempre digo, eu acho que você não deve ficar buscando fazer sexo por fazer sexo, para dar supostos atestados de normalidade sexual para quem quer que seja. Você tem que viver bem com você mesmo. Sexo é um detalhe. Eu conheço gente que transa de manhã, de tarde, de noite e vive querendo se matar. De infeliz. É isso. Infelizes. Transam até para fugir. Tem muita gente que transa como fuga. 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 Se o cara tá se sentindo mal pra caramba, eu tenho que comer uma mulher. Senão parece que ele vai sucumbir, ele tá falindo. Então eu preciso descontar em algum lugar, eu preciso mostrar que eu tenho potência. E aí a minha mulher tá me traindo, eu preciso mostrar que eu tenho potência. Ele não tá nem afim de nada, é só uma revanche, ou uma vingança, ou uma compensação descompensada emocionalmente do indivíduo. De modo, meu filho, que simplificando, faça o que o seu coração está pedindo. Ontem mesmo, anteontem, eu estava falando aqui com uma pessoa sobre um místico cristão, um padre católico, um homem maravilhoso, um discípulo de Jesus, dos mais bonitos, que era homoafetivo.
e renunciou à homoafetividade dele, entregou-se à vida celibatária e se tornou uma espécie de monge, sacerdote, católico, professor, pensador, filósofo, escritor e uma alma bonita de Deus, chamado Henry Nouwen. E um dos livros mais bonitos que se tem para ler sobre o filho pródigo é dele, chamado A Volta do Filho Pródigo. Se você encontrar, leia. Falando com você. Leia. Foi escrito por uma pessoa na sua condição que tomou uma decisão de viver a sua sexualidade de maneira celibatária. Não tem problema nenhum nisso. Paulo chama isso de dom, de vocação. Jesus também disse que nem todos estavam aptos para essa escolha. Jesus disse. Mas nem todos estão aptos para essa escolha. Tem gente que não conseguiria nunca. Eu, por exemplo, nunca conseguiria ser um celibatário. Você já me imaginou celibatário? Não dá para mim, não ia dar. Não rola. Desde pequenininho, que nunca deu. Isso é um dom, né? É um dom. Cada um tem um dom. Nunca foi o meu. Para ser franco, eu também nunca pedi esse dom. Eu sempre peço ao Senhor para ungir o que Ele me deu. Sempre, para fortalecer o que Ele me deu. Em oração e sem jejum. Né? Então, mas você está livre, meu filho. Haja conforme a paz da sua mente e da sua consciência, tá bom? Sim. Beijo para você.